Seja bem-vinda, mulher Lua. Eu sou Vanessa Guzmão e esse é o podcast da Lua Interior, com raízes profundas no Café Literário Itália. Entre, esse é seu espaço de alquimia feminina. Esse é o episódio 3, Porque eu me escondi por tanto tempo. E talvez você também. Mas antes de tudo, se esse episódio te toca, curte, comente e compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda a alcançar mais mulheres. E agora, respira fundo comigo. Esse episódio pode mexer em lugares antigos. Quantas vezes uma mulher se esconde sem nem perceber? Esconde o brilho, a opinião, a intuição, o corpo. Às vezes, ela se cala numa reunião. Outras vezes, ela sorri quando queria chorar. E muitas vezes, ela apaga a própria luz para que ninguém se sinta incomodado. Isso não começou agora. Há séculos, a história do feminino foi marcada por silêncios forçados, fogueiras simbólicas e apagamentos sutis. E hoje, neste episódio, eu quero te convidar a olhar para essa dor. A dor de ter se escondido por tanto tempo. Talvez até de si mesma. E quem sabe juntas acender de novo a chama de Hestia, a deusa que habita o centro da casa e do coração, e que muitas vezes foi esquecida por nós mesmas. Porque é que entra o nosso ditado ancestral da lua interior. Quando uma mulher se cala, um oráculo é silenciado. Mas quando ela reconhece a própria voz, o mundo inteiro muda ao redor dela. Então respira fundo e vem comigo entender essa dor do esconderijo herdado. Esses ditados ancestrais, a lua interior, o método Ali, falam sobre o esconder-se de si mesma. Quando uma mulher apaga a sua luz, o mundo perde um caminho. Sim, porque todas nós criamos caminhos únicos com a nossa trajetória, estradas que no futuro vão inspirar mulheres da nossa linhagem. Você já pensou nisso? Portanto, nós mulheres não nos escondemos por vaidade nem por fraqueza. Nós muitas vezes nos escondemos por sobrevivência. Nós aprendemos que brilhar era perigoso, que ser vista era arriscado, que dizer o que nós pensamos poderia causar rejeição, abandono e até mesmo violência. Quantas de nós fomos criadas para caber, para agradar, para não incomodar? Você ouviu isso quando criança, quando adolescente? E aos poucos, nós fomos desaparecendo de nós mesmas. E esse esconderijo não começou com você. Eu quero que você, mulher lua, tenha clareza disso, como nós já vimos nas nossas formações, livros que falam claramente sobre essa trajetória e que, se vocês quiserem, eu posso até debater mais aqui com vocês.
Esse apagamento tem raízes nas suas ancestrais, nas mulheres que calaram, que se apagaram, que se anularam para manter a paz em casa. E sem perceber, você pode ter herdado esse roteiro. Portanto, é muito importante que a gente reflita sobre essa imagem que mexe em todas nós. Todas as vezes em que eu atendo uma mulher que se esconde, eu sinto como se ela vivesse dentro de um quarto sem janelas, porque foi assim que eu me senti por tanto tempo também. Ali dentro desse quarto, ela é até intensa, rica, verdadeira, mas ninguém vê. Porque ela mesma aprendeu a se trancar por dentro. Não por escolha, mas por medo. E esse medo não é dela, é ancestral. Quando uma mulher desaparece de si, sua criança interior chora sozinha no escuro. Como eu contei para vocês no episódio 2, a frase que eu ouvi da minha criança interior em um momento profundo de depressão. Portanto, queridas mulheres luas, eu queria agora fazer a conexão com um arquétipo importante. Porque quando eu penso nesse esconderijo feminino, eu lembro de Hestia, a deusa do fogo interior. Hestia, ela não aparece em quase nenhum mito, mas ela fica na casa, no centro, quase sempre esquecida, mas essencial. O fogo dela mantém o mundo girando e não pode ser apagado em hipótese alguma. E assim são muitas mulheres escondidas, mas sustentando tudo. Invisíveis no mundo, mas ardendo por dentro. Muitas mulheres não foram esquecidas à força. Elas mesmas aprenderam a se apagar. E Hestia, a deusa do fogo sagrado, nunca fez questão de aparecer. Nunca brigou por trono, nunca entrou nos escândalos do Olimpo. Mas sem ela, o fogo do templo se apagava. Sem ela, o lar virava ruína. Portanto, Hestia é o que sustenta em silêncio. Mas o silêncio pode virar esquecimento. E é isso que tantas mulheres vivem. Se escondem tanto, cuidam tanto, sustentam tanto, que somem de si mesmas. E essa é a dor de se apagar lentamente. Mas lembre-se, Hestia também é fogo. E esse fogo pode voltar a brilhar, assim como nós fazemos nos nossos rituais. Porque quando uma mulher se reconcilia com a sua chama interna, ela descobre que pode ser presença, sem deixar de ser essência. Ela pode aquecer e também iluminar. Porque toda mulher que se esconde apaga um fogo sagrado que poderia aquecer outras mulheres ao seu redor. E para finalizar, queria falar para vocês que eu lembro também da mulher esqueleto, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela é uma mulher que foi jogada no fundo do mar, esquecida e considerada feia e perigosa. Mas que quando ela foi resgatada, ela revela um tesouro profundo.
Se você tem vontade de saber mais sobre esse conto, me conta aqui, que eu vou gravar um podcast só sobre ele. Pois o silêncio de uma mulher que se esqueceu de si é o eco de 1000 ancestrais caladas. E essa mulher que se esconde guarda um poder que o mundo não soube ver. Mas isso pode mudar. Vamos falar sobre isso? Foi exatamente por esse motivo, queridas mulheres luas, que eu criei o calendário ancestral feminino como portal de reencontro. Ele não é só uma agenda, ele é um lembrete diário de que você tem o direito de existir por inteiro, de que o tempo do seu corpo é sagrado e de que você não precisa mais se esconder para ser amada. Cada data, cada lua, cada estação é o convite para voltar a se habitar. E para fazer agora o nosso fechamento com o nosso ditado ancestral, eu digo para vocês: quando uma mulher se esconde, a história do mundo perde um pedaço do que poderia ser. Mas quando essa mulher se revela, este mesmo mundo muda de forma. Porque quando uma mulher se lembra da sua chama, ela se torna o centro de um novo mundo. Eu desejo, do fundo do coração, que esse episódio seja um espelho. E, se você se reconheceu nele, saiba, você não está sozinha. Me conta aqui nos comentários e curte esse vídeo. Estamos muitas saindo do mesmo esconderijo, uma de cada vez. E eu quero que você permaneça aqui comigo. Gratidão, mulher lua, por estar aqui. Eu sou Vanessa Guzmão e essa é a Lua Interior.